Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte da nossa família. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos a Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Assista o vídeo até o final e também deixe o seu like aí para nos ajudar a fortalecer o canal. E que você possa também dar mais uma forcinha aí para o meu canal, que é compartilhar este vídeo para mais pessoas. Você que também já é inscrito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos já para a lição de número 2. Lição de número 2, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. O texto áureo da nossa lição está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, que diz: Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. É muito importante também que você leia com atenção a leitura bíblica em classe. Eu vou deixar aqui na tela, você pode dar uma seguradinha no vídeo e efetuar a leitura aí na sua revista, se você ainda não o fez. Está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e também na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Então, efetue aí a leitura na sua Bíblia, porque isso é muito importante. O que é que nós vamos estudar hoje em linhas gerais? Primeiro, a doutrina da inspiração bíblica. Veremos que a inspiração da Bíblia é totalmente vinda de Deus. Também veremos a inspiração divina e os autores da Bíblia, como Deus trabalhou nos autores da Bíblia, inspirando a mesma. E por fim, veremos o Espírito Santo e a Bíblia. Aqui nós veremos a inspiração do Antigo, do Novo Testamento e também a obra da regeneração e a iluminação. Vamos lá então, pegue aí a sua revista, sua Bíblia, sua caneta para anotações e vamos aprender a palavra de Deus. Iniciando aí no ponto de número 1, a doutrina da inspiração da Bíblia. Subtópico 1. A inspiração bíblica é divina. Então nós temos nas páginas do Antigo Testamento uma expressão que abona a autoria bíblica, a inspiração bíblica das Escrituras, que é a expressão assim diz o Senhor, que é encontrada mais de 3.800 vezes no Antigo Testamento. Vemos também em Êxodo 24:4 que o Senhor, que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Jeremias 26, verso 2, a Bíblia diz: não esqueças nenhuma palavra. Então isso mostrando que a inspiração é divina. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:13, ele diz, que são palavras que o Espírito Santo ensina. E também nós vemos no Apocalipse que João, ele assegura, que Deus revelou a ele
as coisas que brevemente devem acontecer. Então, nós olhando isso aqui, nós vemos todas essas referências, nós vemos que há base bíblica de sobra para crermos na inspiração da Bíblia, da inspiração bíblica divina, porque foi Deus quem inspirou as Escrituras. E ainda tem mais, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, Mateus 5,18, que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Então tudo foi inspirado por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O subtópico 2 vai mostrar uma característica da inspiração bíblica, que é a inspiração bíblica verbal. Ok? Então, 2 Timóteo 3,16 tem a expressão divinamente inspirada. Esta expressão no grego é theopneustos. A palavra theopneustos significa literalmente soprado por Deus. Então a Escritura foi soprada, inspirada na mente dos apóstolos. Então nós temos aí esse termo grego, né? E por que esta inspiração é chamada verbal? Porque Deus, ele soprou, digamos assim, nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Tá bom? É aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então Deus inspirou as palavras, né, que deveriam ser escritas no livro, nas escrituras. Logicamente, observando o estilo de cada autor, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, né, a capacidade de cada autor, mas toda palavra na Bíblia foi inspirada por Deus. Então é a inspiração verbal. Você pode acompanhar isso em Apocalipse 19:9 e também em 1 Coríntios 14:37. Então essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então, toda palavra que Deus queria que fosse escrita, ele inspirou os autores verbalmente. Isso é chamado de inspiração verbal, ou seja, inspiração de cada palavra. No subtópico 3, nós vemos uma outra característica da inspiração divina, que é a inspiração bíblica plenária, ou seja, a inspiração bíblica é plenária. Plenária vem de pleno, completo, cheio, ou seja, a Bíblia ela é toda inspirada, tá? Como nós lemos em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura, né, é inspirada. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, ainda fica melhor esse texto, porque lá diz que toda escritura é inspirada. A Almeida Revista e Corrigida, ela diz toda escritura inspirada é proveitosa, né? E ele vai proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir. E a Almeida Corrigida Fiel, ela já traz uma melhor tradução, né? No meu ver, já fechando que toda a escritura é divinamente inspirada. Mas tanto a Almeida Revista Corrigida como a Almeida Corrigida Fiel dá-nos a entender que a escritura é toda inspirada. Não há nenhuma parte na Bíblia que não seja inspirada. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a inspiração bíblica é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então não há na Bíblia um livro menos inspirado e outro mais inspirado, e muito menos uma parte da Bíblia inspirada e outra não inspirada.
a Bíblia não só contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Totalmente, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós temos alguns tipos de teorias, né, contrárias à inspiração bíblica, plenária e verbal. Nós temos, vou citar aqui pelo menos 5, né, falsas teorias. Primeiro, a teoria da inspiração humana natural. A Bíblia foi escrita por homens com intelectos especiais. Então, a Bíblia foi escrita por gênios, segundo essa teoria, que é logicamente falsa, né? Uma segunda falsa teoria é a teoria da inspiração divina comum. Essa teoria diz que a inspiração dos autores bíblicos é a mesma que temos hoje quando pregamos. Então, quando você vai orar, vai pregar, Deus te dá uma inspiração nas Escrituras. Então, essa teoria diz que é a mesma quando foi escrever a Bíblia, né? Então, obviamente, também é uma teoria falsa. A terceira teoria é a teoria da inspiração parcial. Nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui. Que partes da Bíblia são inspiradas e outras partes não são. Essa é uma teoria totalmente antibíblica. Uma quarta teoria falsa é a teoria do ditado verbal. Essa teoria, ela não leva em conta o estilo do escritor. Então, é como se os escritores fossem máquinas. Deus tomou eles, né, hipnotizou eles, digamos assim, e eles foram escrevendo como máquinas, né, como sem nenhum estilo, sem nenhuma interferência ali, né? Interferência que eu digo assim, levando em consideração seu próprio estilo de escrita. Então, essa teoria também é falsa. E a quinta teoria é a teoria da inspiração das ideias, ou seja, Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não suas palavras. Mas nós vemos e aprendemos aqui que a inspiração é plenária e verbal. Inspiração verbal quer dizer que Deus inspirou todas as palavras que estão nas Escrituras. Ok? Então, nesse primeiro ponto, nós vimos aí a doutrina da inspiração bíblica. Vimos aí a inspiração bíblica é divina, a inspiração bíblica é verbal e a inspiração bíblica é plenária. Se você tem algum comentário nesse ponto, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. Agora, indo para o segundo ponto, nós temos inspiração divina e os autores da Bíblia. Subtópico 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então, Deus inspirou as palavras da Bíblia, é uma inspiração verbal, mas isso não quer dizer que Deus não levasse em conta o estilo de cada um. Por quê? Foram cerca de 40 escritores das mais diversas classes. Reis, como Salomão, né? E boieiros, como o profeta Amós. Então, estilos, né? Talvez capacidades intelectuais diferentes, distintas. Então, Deus ele levou em conta, ele não tirou a liberdade dos autores, né? Não é a teoria do ditado verbal, que diz que os escritores eram como máquinas. Não, a inspiração não é assim, tá? Por quê? Você vê na Bíblia gêneros literários, né? Gramática, vocabulário. Às vezes um vocabulário mais vocabulário mais expressivo, um vocabulário mais acurado e outro vocabulário mais simples. Então Deus não tirou esta liberdade. O Espírito Santo, ele inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Você pode acompanhar isso em 1 Coríntios 2, 10 e 11, mas sempre levando em consideração o estilo do autor humano. Tá? Subtópico 2, as limitações dos autores. Então, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós,
inclinadas às mesmas paixões e falhas. Você pode conferir lá em Tiago 5,17, vai falar de Elias, né, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, os escritores da Bíblia, eles não eram superdotados, né? Não tinham dons especiais mais do que os outros homens, não tinha nenhuma estrelinha na testa, como diz assim, né? Eles eram homens normais como nós mesmos. Isso até para garantir a inspiração totalmente divina. Tá? Então Deus ele inspirou cada autor nas suas limitações, nos seus estilos de vida, nas suas capacidades intelectuais. Subtópico 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então nós temos na Bíblia alguns gêneros literários, né, e algumas figuras de linguagem. Por exemplo, nós temos narrativa, geralmente os livros históricos, né? Temos o gênero literário da poesia, livro dos Salmos, livro de Provérbios, né? Nós temos algumas figuras de linguagem na Bíblia, como o emprego de parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas, símiles, tudo isso empregado dentro das Escrituras. Isso mostra que Deus falou na língua dos homens, ou seja, ele inspirou a Bíblia para que o homem tivesse essa mensagem, entendesse completamente a mensagem divina. Então nós temos aí que esse emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, ou seja, nós já vimos isso, Deus ele levou em consideração toda palavra inspirada, toda escritura inspirada, mas ele levou em consideração a cultura de cada escritor. Subtópico 4, a linguagem do senso comum. Isso aqui é muito importante nós frisarmos, porque os críticos da Bíblia, né, principalmente alguns cientistas, eles dizem que a Bíblia não é um livro autêntico, não é um livro de confiança, porque fala coisas que não, algumas coisas que não são realidade no mundo científico. Mas os autores, eles escreviam baseados na sua vivência. Então, como se você olhar Josué 1,15, tem a expressão nascer do sol. Então, todo mundo hoje usa essa expressão nascer do sol, até os cientistas, né? O sol nasce e o sol se põe. Mas, na verdade, né, já se sabe que quem gira é a Terra, cientificamente falando. Em Josué 10 e 13 também nós temos uma linguagem do senso comum, e o sol parou, né? Porque o dia, Josué estava em batalha e o sol parou. Na verdade, como nós sabemos que é a Terra que gira, então a Terra parou, mas eles não tinham esta ciência. Então eles falavam segundo o senso comum. Então se o dia não declinou, né, como de costume, naquele horário, então eles disseram o sol parou. Então o escritor foi lá e registrou, o sol parou. Mas na verdade a rotação que parou foi a rotação da Terra. Tá? Mas isso é a linguagem do senso comum. Isso não tira o mérito da inspiração divina. Tá? Isso aí os críticos usam para desmentir, né? Para desacreditar, vamos falar melhor, desacreditar na inspiração bíblica. Não, isso não tem nada a ver. Então o que nós aprendemos aqui nesse ponto? A inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores, as limitações dos autores, diferentes gêneros literários que há na Bíblia, também figuras de linguagem, e também a linguagem do senso comum. Então isso nós aprendemos no ponto 2. Se você tem alguma dúvida, algum acréscimo, alguma coisa a comentar, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos para o terceiro e último ponto, né, principal, que diz o Espírito Santo e a Bíblia. Então nós temos aí a inspiração do Antigo Testamento.
Nós temos em Juízes, né, que o registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Você pode conferir isso em Juízes 3 e 4. Então o Antigo Testamento foi inspirado por Deus. O escriba Esdras, ele reconhece os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias como inspirados por Deus. Você pode conferir isso em Esdras capítulo 1, versículo 1 e também capítulo 5 e versículo de número 1. O próprio Jesus, ele mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos, que é a divisão da Bíblia hebraica, né? Como inspirados por Deus. Pode olhar na sua Bíblia, Lucas 24, 44. Você vai ver que Jesus, ele disse, né? Que ele citou a lei, os profetas e os salmos, ou os escritos, porque são inspirados por Deus. Então Jesus reconheceu a inspiração do Antigo Testamento. Também no ponto 2, a inspiração do Novo Testamento. Então, a inspiração do Novo Testamento ela é baseada em dois pressupostos. Primeiro, a promessa de que Cristo enviaria o Espírito Santo para guiar os discípulos. Você pode conferir isso em João 14, 26. Eu vou deixando as referências aqui na tela e você pode dar uma paradinha no vídeo e ir lendo as referências, tá? Então, há essa promessa do Espírito Santo ensinar os discípulos, certo? E nós vemos o cumprimento desta promessa também no Novo Testamento. O Espírito Santo inspirando, ensinando os escritores bíblicos a escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então o Espírito Santo iria ser enviado a promessa e ele iria ensinar os discípulos, e nós vemos esse cumprimento na Bíblia, né? Ele inspirando os autores. Nós temos também Paulo, que lá em 1 Coríntios 14, 37, declara, né, que escreve debaixo da orientação do Espírito e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Então nós não temos dúvida alguma de que o Novo Testamento é inspirado por Deus, sem dúvida alguma, né? E aí nós vamos para o ponto 3, a obra da regeneração e a iluminação. Então a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você pode acompanhar isso em João 16 e 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos a obra da regeneração e a iluminação que vem pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, como está em Efésios 2 e 8, certo? E esta fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, usando as Escrituras, inspiradas por Deus. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Então nós vemos aí que Deus, ele conduz o pecador, ilumina a mente do pecador pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, as Escrituras inspiradas, e ali os autores escreveram, inspirados, e quando você ouve, o pecador ouve esta mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha iluminando a mente dele. Então essa ação conduz o pecador, essa iluminação conduz o pecador a compreender as verdades bíblicas, né? Isso é chamado de iluminação. Então você pode conferir isso em Efésios 1 e 18. Você pode olhar lá e conferir sobre esta iluminação que abre a mente do pecador para que este venha a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Então o que nós aprendemos aqui neste ponto de número 3? O Espírito Santo e a Bíblia. Vimos aí a inspiração do Antigo Testamento,
tá? Evidências internas desta inspiração. A inspiração do Novo Testamento, vemos aí também a inspiração, as evidências internas também dessa inspiração. E nós vemos a obra da regeneração e a iluminação que Deus dá ao pecador através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ok? Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então esta foi a lição de número 2. Lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Ok? Espero que você goste desta lição e que ela sirva de bênção para a sua vida. Não deixe de assistir a próxima aula, ok? Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.